Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer ter você conosco aqui, é um grande prazer poder participar de um pouquinho do seu devocional diário para Deus, tá bom? Espero que esse vídeo te abençoe muito, assista até ao final. Caso você tenha chegado hoje aqui no canal, ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para que você seja notificada todas as vezes que postarmos algo aqui e procure os outros vídeos aqui do devocional, aqui mesmo no canal Motivação Rema, na playlist devocionais. Você vai encontrar o que falamos do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6, que foi o último vídeo. Começamos a falar sobre o capítulo 6 e hoje nós vamos continuar falando sobre o capítulo 6. E, pessoal, a gente vai ter mais um vídeo, combinado? Vamos ter mais um vídeo sobre este capítulo 6, sobre a vida de Noé. Aqui no capítulo 6, pessoal, a gente percebe também o seguinte: Deus vai dar instruções para Noé com relação à construção da arca e vai anunciar para ele que vai vir um grande dilúvio, né? O dilúvio, você sabe, vai cair muita água do céu e as fontes do abismo vão se abrir e vai subir muita água também de debaixo da terra. E aí a terra vai ser inundada e só vai ser salvo quem estava na arca. Mas a gente vai falar melhor sobre isso no próximo vídeo. O que eu gostaria que você se atentasse agora aqui no capítulo 6 é para o seguinte: Gênesis capítulo 6, versículo 22. Está escrito assim, pessoal: assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Pessoal, isso é muito forte, gente. Deus deu uma instrução para ele e ele fez conforme Deus tinha falado. Deus mandou fazer. Eu já quero aqui abrir um parênteses e te fazer essa primeira pergunta neste devocional. Porque devocional, pessoal, é para isso mesmo, para a gente pensar, para a gente refletir, para que o Espírito Santo fale conosco, para que a gente mude a nossa atitude que talvez esteja entristecendo a Deus. Eu quero te fazer a pergunta com base nesse versículo 22 aqui. Você tem feito conforme Deus falou para você fazer? Conforme Deus tem falado para você fazer? Você tem feito conforme Deus tem falado através do seu pastor na sua igreja, através do líder na sua igreja, através da palavra de Deus? Você tem feito como Deus tem falado através de alguém, na palavra, pela palavra? Você tem feito o que Deus vem falando com você individualmente, o que Deus fala no seu particular, no seu coração, o que Deus fala contigo através de sonhos? Você tem feito? Porque, pessoal, o que o Noé vai fazer aqui é algo que vai determinar a bênção, a salvação na vida dele e na vida da família dele. Repita comigo aí, eu vou falar aqui, você repete: a minha salvação e a salvação da minha família requer obediência da minha parte. Eu vou repetir: a minha salvação e a salvação da minha família requer obediência da minha parte, isto é, que você faça segundo o que Deus ordenou, segundo o que Deus tem te falado. Foi isso que Noé fez. Vale ressaltar, pessoal, o seguinte: a atitude dele foi uma atitude de muita fé, porque até aqui, Gênesis 6, não há relatos de chuva na terra, e Deus fala com ele algo que nunca tinha acontecido. Ele nunca tinha visto uma arca também, pessoal. Ele nunca tinha visto, mas ele vai construir essa arca. Ele vai fazer a arca e tudo indica que foi sozinho que ele construiu aquela arca. E eu quero te mostrar aqui algo que o Senhor Jesus falou sobre como se encontravam as pessoas aqui, nessa época de Noé. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, pessoal. Mateus, vou abrir com você aqui. Mateus capítulo 24. É muito importante que você acompanhe comigo, tá bom? Mateus é o primeiro livro lá do Novo Testamento, Mateus capítulo 24. Eu vou ler, pessoal, o versículo 37. Mateus 24, versículo 37. Eu vou ler aqui do 37 até o 39, tá bom? Depois, se você puder, leia também o capítulo 24 todo. Diz assim o versículo 37. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. É Jesus que está falando aqui, hein, pessoal? Versículo 38. Você vê que ele citou Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Com outras palavras, né? Vai acontecer de repente. Hoje em dia a gente até fala, né? Olha, poxa, Jesus vai voltar. A igreja fala, Jesus está voltando. A qualquer momento vai acontecer, os sinais estão se cumprindo. E muitas pessoas continuam vivendo as suas vidas, não querem nem saber, né, daquilo
daquilo que falamos e até debocha. Imagine, pessoal, e até debocham, né? Imagine como era lá nos dias de Noé, ele construindo a arca e ele falando, pessoal, Deus falou comigo que vai vir chuva. As pessoas falavam, chuva? O que é isso? Olha, vai cair muita água do céu, vai acontecer um dilúvio, a terra vai ser inundada por águas e só vai ser salvo quem estiver na arca. E as pessoas debochavam dele. Imagina ele passando o dia trabalhando na construção da arca, que demorou um tempo, e ele ouvindo gracinhas, ouvindo pessoas debochando. Imagina, pessoal, ele teve que ser um homem de muita fé, é ou não é? Ele teve que ser uma pessoa de muita fé. Aqui no Novo Testamento, vou avançar um pouquinho aqui para Hebreus capítulo 11, veja só, Hebreus capítulo 11, eu vou ler aqui, pessoal, o versículo de número 1, Hebreus 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, gente. Vou ler o versículo 1 e o versículo 2 porque tem algo aqui muito importante que inclusive o Noé fez. Olha só. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. O Noé, pela fé, por obedecer, por fazer aquilo que Deus falou, ainda que parecesse uma loucura aos olhos humanos, ainda que fosse remar mesmo contra a maré, né, de uma maneira popular de se falar, em uma maneira popular de falar, ele vai alcançar bom testemunho. E olha o que está escrito aqui no versículo 7, pessoal, sobre Noé. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, gente, o Noé, ele provavelmente nunca tinha visto chuva, porque até o momento não tinha chuva, relato de chuva na terra. A Bíblia não fala. Ele nunca tinha visto as fontes do abismo se abrirem e a água subir. Ele nunca tinha visto uma inundação tão grande como vai acontecer no dilúvio, onde muitas coisas vão acontecer. Mas ele teve fé, ele acreditou na palavra. E eu já quero aqui abrir um outro parênteses para que você tome posse disso, do que eu vou falar agora. Acreditar, pessoal, e ter fé em Deus é muitas vezes você acreditar numa visão que Deus deu só para você. Às vezes, Deus não deu a visão para sua família. É por isso que muitas vezes a família não entende algumas atitudes de algumas pessoas de Deus. Não entende, porque as pessoas não estão na mesma fé, e não é por maldade, é porque Deus não deu a visão para elas, Deus deu a visão para você. Provavelmente pensavam que o Noé estava doido, estava maluco, mas a visão era dele. Se Deus tem um propósito na tua vida, muitas vezes, você não é para brigar com a sua família, mas é para continuar acreditando na visão que Deus te deu, independente de quem seja contra. Está compreendendo isso, pessoal? Volto a dizer, não é para você brigar, não é para você ficar de mal, não é para você ter inimizade com alguém, até mesmo com um amigo, com uma amiga que falou algo e mostrou que não acreditava naquilo que você está acreditando, mas é para você continuar acreditando, é para você respeitar a opinião das pessoas, mas olha, a visão é sua, Deus deu a visão para você, porque se o Noé, diante dos obstáculos, ele tivesse voltado atrás, tivesse deixado de acreditar, muitas coisas que aconteceram com ele, aconteceram com a sua família, e até a palavra de Deus que vai se cumprir, não teriam acontecido. Está compreendendo isso, pessoal? Eu quero avançar aqui mais um pouquinho. Eu vou para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. 1 Pedro 3, versículo 20. Diz assim: os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água, da arca. Resumindo, pessoal, o Noé se salvou, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, as suas 3 noras e a esposa de Noé. 8 pessoas. Resumindo, gente, para a gente terminar este vídeo aqui, eu vou só te mostrar mais uma passagem. Mas a atitude de Noé provocou a salvação que eu posso dizer que naquela época foi o maior milagre que alguém poderia alcançar. Diante da destruição da terra, entre aspas, né? Diante daquele dilúvio que devastou a terra, que devastou as casas, devastou as tendas, devastou tudo aquilo que era usado para pessoas morarem. Hein, pessoal? Naquele momento, o maior milagre foi a salvação. E hoje em dia, o maior milagre que uma pessoa pode ter é a salvação também. E a salvação, nos próximos vídeos eu vou te mostrar isso, é através de Jesus Cristo, que Ele é a arca hoje. É através dele que uma pessoa é salva. Eu quero ler aqui 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Veja só, se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pessoal, a atitude de Noé marcou a história. Ao longo aqui do capítulo 7, ao longo do capítulo 8, a gente vai perceber algumas coisas, mas eu gostaria que você guardasse isso no seu coração.
o Noé foi salvo e a sua família. A palavra se cumpriu, porque o Noé obedeceu e fez conforme Deus havia ordenado. Durante os seus devocionais, Deus vai falar com você, meu amigo. E muitas vezes você não precisa ouvir a voz claramente, como a minha voz que você está ouvindo aqui, não. Muitas vezes Deus vai falar, sabe, intimamente, você vai sentir um direcionamento, você vai sentir o seu espírito, o seu coração se inclinando para algo que você sabe que não é seu, é de Deus. E aí você tem que obedecer. Muitas vezes você vai ver a palavra e vai ver uma palavra que às vezes até vai contrariar o que você estava pensando, o que você acredita, o que as outras pessoas esperam. Mas a visão é sua. Deus te deu a visão, Deus te deu o propósito, Deus falou contigo e você vai seguir e vai ser abençoado também. Amém, pessoal. Eu vou encerrar aqui este vídeo. No próximo vídeo vamos continuar falando sobre Noé. Existe algo que eu quero te passar no próximo devocional, no próximo vídeo, então não deixe de acompanhar aqui no canal Motivação Rema. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Leia o capítulo 6 de Gênesis. Se você já leu, leia depois de Mateus 24, leia todos esses capítulos que falamos aqui, medite, ore e eu tenho certeza que Deus falará mais ao seu coração. Um grande prazer foi ter você aqui comigo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até o próximo vídeo. Tchau, gente!